Olá, amigos. Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 8h30, e também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Na pauta, balanço de gestão e eleição da diretoria para o quadriênio 2025-2029. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia. Tá? É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez para nós dialogarmos sobre coisas que são relevantes para todo o conjunto dos servidores públicos. João, os 3 últimos anos foram de muita atividade para o sindicato. Enfrentou o final do governo Bolsonaro e os 2 primeiros anos do governo Lula. Como foi essa experiência? A princípio, é uma experiência que nos traz muito fortalecimento, porque faz com que a própria categoria tenha um sentimento de luta, né? E precisa ser mobilizada. Esse é o trabalho da organização sindical. Portanto, esse é o nosso trabalho. E houveram motivos muito fortes para isso, porque o governo Bolsonaro foi um governo só de retirada de direitos. A PEC 32 foi uma ameaça o tempo todo para todo o conjunto dos servidores públicos, né? Então não teve um dia onde nós não tivéssemos que lutar. Lutar em vários campos, a nível do próprio Congresso, a nível da própria base, no sentido de alimentar e mobilizar para que a força pudesse criar movimentos junto a esses setores que podem responder a essas demandas e essas pautas muito negativas que foram produzidas contra os servidores públicos. Presidente, o ano que passou foi também de muita negociação com o governo federal, né? Entrou esse outro governo, abriram-se as portas para a negociação. Você pode fazer um pequeno resgate do que foi negociado? Sim, a mudança do governo Bolsonaro para a mudança com um governo popular, um governo que senta conosco e nos ouve, né? E na medida do possível faz os encaminhamentos necessários. Quando é possível, né, nós juntarmos também forças junto ao Congresso, houve uma mudança muito grande, notada por toda a sociedade brasileira, particularmente os trabalhadores dentro do serviço público, né? Porque o governo, a primeira coisa que fez foi entender que haviam 4 anos de retrocesso em relação ao salário, e permitiu, de uma maneira muito célere, né, que nós pudéssemos pelo menos recompor uma parte do que havia sido perdido. E depois disso abriu um canal de negociação junto aos ministérios responsáveis por isso, né? O MGI, né, Casa Civil e outros articuladores a nível do governo, permitiu que nós pudéssemos levar as reivindicações da categoria, entre as quais a situação salarial, né? Entre a situação salarial, a reposição de outros direitos que há muito, né, haviam sido defasadas. João, entre essas questões negociadas, algumas foram atendidas. O que ainda falta ser implementado? Bom, falta muito para os servidores, mas nós não podemos deixar de reconhecer que houve um avanço expressivo, né? O movimento sindical representado pela Confederação, Federação e a própria base sindical tiveram expressivamente um canal de negociação, né? Mesas que representavam para a gente, né, uma escuta do governo, no sentido de levar nossas propostas, né? E isso daí nos deu possibilidade de também crescer com mesas específicas, reparação de perdas, a questão de estruturas
de cargos e salários que estavam defasadas, serem revistas, né? Então, muita coisa aconteceu. Claro, nada aconteceu de maneira gratuita, tudo foi fruto de muita mobilização, até porque nós sabemos, governo é governo, nós somos movimentos. Então, nesse aspecto aí, nós temos que fazer nosso trabalho. E, João, além do ganho direto, né, no salário, também houve esse rearranjo das carreiras, o que também trouxe, no final, trouxe também ganho pecuniário, né? Sim, há ainda muitas carreiras, há um descontentamento em relação a isso, porque carreiras ao longo dos anos foram modificadas no sentido de pleitear, né, uns mais, outros menos, né, e criar privilégios. Isso daí para a gente distorceu bastante, né? Agora, a nossa pretensão enquanto movimento é criar um clima propenso a equalizar tudo isso daí, né? Tudo que foi ao longo do tempo criado e que criou proporções monstruosas, defeituosas dentro dessas situações salariais, hoje em dia nós temos que estar revendo. E o governo se coloca com essa possibilidade de dialogar. Nós já vimos agora no ano de 2024, né? Algumas carreiras foram remontadas, foram corrigidas algumas coisas que ao longo do tempo havia sido deformado, mas mesmo assim há muitas coisas ainda a serem corrigidas. Nós tivemos, né, essa proposta com o governo de colocar os 9% e a negociação também para 2026 mais os 5%. Nós sabemos que foi encaminhada já pelo governo conforme as tratativas, né, a necessidade, né, de fazer, né, esse reparo, esse pagamento. Mas não foi possível por causa da LOA. A LOA é a lei orçamentária. Isso daí só é possível quando o Congresso aprova, né? Mas o Congresso faz chantagem através do senador lá, Ângelo Coronel, do PSD, é realmente um soldado lá do presidente lá do Congresso, aonde coloca exatamente a possibilidade de aprovar a LOA mediante a aprovação lá das emendas, inclusive citando o próprio governo, né, comprometendo um dos poderes, que é o próprio Poder Executivo, em função do que o próprio o tribunal determinou, né? STF, né? O STF determinou, né? Sim. A restrição, as limitações em relação a essas emendas constitucionais. Isso dá um prejuízo enorme para a categoria, né? Porque foram muitos meses de negociação e todo mundo com salário muito apertado, muito pequeno. O que é que todo mundo quer, né? Que seja pago, mas não é possível. Eu não sei o que acontece, nós só temos a certeza que não acontece de graça. Nós, como trabalhadores, temos que nos movimentar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Presidente, 2025 está começando. A LOA ainda não foi aprovada. Os servidores terão algum prejuízo em relação ao que foi negociado? Em tese, não, porque o que foi negociado com o governo foi cumprido. O problema é que, quando não é aprovado o orçamento, tem restrições, tem limitações. Os órgãos públicos, eles só recebem, me parece, 11avos em relação à determinação orçamentária, né? Somente aquilo que é essencial, né, que é determinado por lei,
que integralmente sai. No nosso caso, é diferente, porque foi aprovado pelo Executivo, né, esse aumento e também a questão da reestruturação das carreiras, que vai ter também que ser paga, mas ainda não foi aprovada a lei. Acredita-se que tão logo seja aprovada, seja restituído, né, de maneira retroativa a todos os servidores, né? E como está a pauta dos servidores federais para esse ano, João? A pauta continua, né? A luta pela reestruturação. Não foi contemplado todas as carreiras, né? A intenção vai ser uma luta árdua, não sabemos as surpresas que temos pela frente. Tem essa questão aí da Selic, que já atrapalha bastante. A questão do aumento dos alimentos, que o próprio governo se expressa contrário a isso, né? Alguns setores do setor alimentício estão jogando pesado. Nós sabemos que houve um aumento de 80% do café, que é um item básico da alimentação, né, brasileira. Então, todos esses itens, eles corroboram no sentido de não permitir que nós possamos ter uma vida melhor. Quando eu digo todo mundo, entra todo cidadão brasileiro, todo cidadão brasileiro, inclusive os trabalhadores do serviço público, né? Claro que nós temos um norte, um horizonte enquanto organização. A nossa confederação tem uma mobilização muito grande já para a aprovação da LOA, né? E nesse sentido a gente espera, né? Nós temos uma esperança de pelo menos até dia 15 seja votada, né? Mesmo expressivamente o próprio relator se colocando contra, né? Fazendo essa chantagem que está aí expressa aí nas redes sociais. João, a promessa, né, desse Congresso é que vai se debruçar sobre o tema a partir da eleição das casas, né, que é agora dia 1º de fevereiro. Sim. Então, o comando do Congresso vai mudar, em tese. Sim. Né, porque o presidente Lira sai, e chantageou o governo e os trabalhadores. Sim. Durante todo o período. Isso de alguma forma, vai mudar para os servidores, efetivamente? Eu acredito que as mudanças estruturais não, porque o Congresso é o mesmo, né? É um Congresso fisiológico, é um Congresso que tem partido, né? Tem suas defesas. Então, o que vai acontecer é a mudança de pessoas, né? Uma mudança de ideias, de pensamento. Na prática é a mesma coisa que ocorre, e nós temos que estar muito conscientes de que, se nós não fizermos a nossa parte enquanto trabalhadores, né, fazer exatamente a pressão necessária junto a todo esse entrelaçamento de organizações e a hierarquia necessária, da base até a confederação, não acontece nada. Tudo que nós conseguimos até hoje foi através de muito esforço, de muita luta, de muitas idas e vindas. Então é dessa forma que acontece. João, eu lembro que a própria confederação, né, instigou os sindicatos a fazerem uma grande campanha nacional para evitar a PEC 32. Sim. Né? Isso funcionou. Foi retirado, não foi, como é que se diz? Não foi retirado de uma vez, mas foi engavetado. Sim. E foi através de pressão. Isso já está sendo trabalhado para novamente os trabalhadores irem aos aeroportos, ao Congresso, para pressionar os parlamentares? A PEC 32 é um pesadelo para qualquer servidor público, porque ela tira direitos. Ela é uma reforma administrativa, ela atinge diretamente a vida do servidor público, em todas as esferas, né? Então nós não podemos dormir bem com um instrumento desse que destrói o serviço público, destrói o patrimônio nacional e também destrói o servidor, porque com isso daí, né, não terá mais contratações, não terá mais exatamente aquilo que nós chamamos de uma carreira que possa ser eficiente e atender
ao povo brasileiro. E garantir, inclusive, né, a estabilidade, que é o que faz o serviço público funcionar de fato. Perfeito. É a estabilidade. Perfeito. Independente de governo, de plantão, eles têm que atender a população. E a intenção de grupos de empresários perversos no nosso país é destruir o serviço público, e destruindo o serviço público também, né, se usar do serviço de maneira privativa, ganhando dinheiro. Né? Ganha dinheiro, inclusive ganha votos, né? Porque eles transformam o cara num eleitor de curral. Nós sabemos como acontece, né? Tem muitos setores dentro do serviço público que já são terceirizados. Isso daí causa um efeito aonde propicia financiamento de campanhas e etc e tal, que são prejudiciais para todos nós. Então, João, assim, como ponto, o que o servidor pode esperar do sindicato em 2025 em relação a esse tipo de tratamento? Pode esperar a defesa intransigente de direitos, os direitos que nós temos de não serem suprimidos, e pode esperar que nós façamos um diálogo permanente no sentido de vislumbrar mais direitos, né? E lutar, né, para que os direitos atuais não sejam retirados e sejam pautados sempre. Né? Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Presidente, vamos falar um pouco agora sobre eleições do Sindicep, que acontecerá agora em fevereiro, e dessa vez teremos muitas mudanças. Fale para nós um pouco dessas mudanças. Bom, eu fico muito alegre em falar nisso, né? Primeiro porque eu sou um filiado que sou muito entusiasmado com a luta, né? Há algum tempo eu construí o sindicato, mas tive que me retirar por alguns anos, até por conta da carreira, tive que estudar. Enfim, né, tive que me qualificar para poder prestar um serviço melhor. E voltei para o sindicato a partir da necessidade que tinha, né, de construir quadros, etc. e tal. E nesse sentido, né, hoje nós estamos terminando uma gestão, né, estamos iniciando uma campanha, né, para uma reeleição, porém, né, tem coisas maravilhosas que vão acontecer. Né? Primeiro, um quadro de renovação de diretores, acreditamos de 30% a 40% de renovação. Isso é muito bom, porque alguns diretores envelheceram, como eu, já sou uma pessoa idosa, né? Mas ainda contribuo no processo. Mas tenho que me retirar do processo e tenho que formar novos quadros, tá? Então tem um momento que a gente tem que sair, né? E novas pessoas assumirem esse protagonismo, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E um outro aspecto que é muito positivo, Ricardo, é a situação que nesse momento agora de discussão, de fechamento de chapa, muitos colegas apresentam o seu nome, né? Então, hoje em dia o sindicato as pessoas estão querendo mais ainda. A gente sabe que tem um processo ocorrendo a nível de sindicato, a nível de Brasil, né? Onde há um refluxo muito grande no movimento. E dentro desse processo, desse fenômeno, o nosso sindicato está retornando, né, no sentido de as pessoas quererem participar, buscarem renovação. A gente está com uma dificuldade muito grande, porque tem muito mais nomes do que as posições e cargos disponíveis na chapa. E outro aspecto é com o nosso estatuto, que foi renovado no ano de 2024, foi excelente isso daí acontecer. Os companheiros nos ajudaram nesse processo. Né? Modernizar, né?
É um estatuto já de mais de 30 anos, que já estava caducando. Então, a gente atualizou esse estatuto e um aspecto é que os pensionistas não votavam. É um absurdo isso. Né? Contribuía mas não tinha direito financeiramente, mas não tinha direito ao voto. O voto é uma coisa sagrada, é o seu direito de opinar. Então, isso daí foi revisto e é uma coisa nova e marcante, determinante no processo. Outra coisa que mudou também, né, que foi modernizada, é a forma de votar. Exato. Antigamente era na cédula, agora a gente está partindo para a parte eletrônica. Perfeito, dizer, tá. Como será esse processo? Primeiro, a tecnologia é algo real, ninguém pode negar. Né? Embora eu seja uma pessoa de 65 anos, ainda faço uma mensagem com um dedinho, a nova geração faz com 2. O que eu faço em 5 minutos, eles fazem em 1 minuto. Né? Então nós não podemos negar que o avanço da tecnologia. E não só negar o avanço da tecnologia, a gente nega quando não acompanha, quando não se movimenta nesse sentido. E o sindicato o que faz? Acompanha e se movimenta. E o movimentar-se é permitir que qualquer associado nosso possa da sua casa pegar seu celular e dar seu voto. Ou até mesmo não querer votar. É um direito. Isso é muito bom. João, o sindicato passou nessa gestão também por uma grande reestruturação física e administrativa. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? O primeiro desafio que nós tivemos é encontrar o sindicato com muitos papéis, né? Coisa que causa um processo de adoecimento até os próprios trabalhadores do sindicato. Insalubre, né? Torna o local insalubre, torna o local um tanto quanto vagaroso, porque papéis você tem que estar buscando e isso daí tem coisas muito sérias para a saúde humana. Né? Então houve uma decisão política de tornar eletrônico esse processo, digitalizar tudo. E nós estamos, não finalizamos, mas podemos dizer hoje, tanto no aspecto da Secretaria-Geral quanto o jurídico, tudo foi digitalizado, graças a Deus. Né? Agora vamos partir para a última etapa, que é a parte de finanças. Né? Nossa parte de finanças precisa ser digitalizada e nós estamos já encaminhando esse processo. Isso é uma parte. A outra é a estruturação física do sindicato. Também precisava de readequações, fizemos isso no jurídico, fizemos na presidência e agora estamos caminhando para o setor de comunicações, que é fundamental, estratégico, e o setor financeiro. Ao certo é que nós pretendemos, né, terminar, se formos eleitos, né, terminar uma gestão com toda a estrutura concluída. A questão dos funcionários também é algo que nos persegue, porque ao longo do tempo, né, não acompanhou. Hoje em dia os salários não são boas ofertas, né, para bons profissionais que a gente também está trabalhando isso. E muitas outras coisas que precisam ser adequadas, sala de reunião já está ultrapassada, nós precisamos modernizar, nós teremos um estúdio dentro das comunicações e o tempo é muito pouco para a gente falar de tanta coisa que nós precisamos fazer, mas ninguém faz sozinho. Nós fazemos com uma diretoria competente, com funcionários competentes, com assessores que querem trabalhar, que têm bons conhecimentos e boas produções. João, o período de inscrição de chapa já está aberto e eu queria que você dissesse agora para os nossos ouvintes por que quer ser reconduzido ao cargo. Bom, eu acho que todo mundo tem um sonho, né? Eu também tenho sonhos, alguns viraram pesadelos na vida, né? E eu fui muito agraciado, eu fui muito abençoado por Deus dentro do serviço público. Eu sou professor de formação,
me qualifiquei dentro do trabalho, mas também tive a oportunidade do próprio sindicato me qualificar. Isso não é possível, um sindicato como esse ter me qualificado ao longo de 10, 15 anos e eu não contribuí no processo, né? É minimamente insensato da minha parte, né? Já que o sindicato me formou politicamente, me deu condições de contribuir, de gerar conhecimentos, eu estou aqui pronto para isso, né? E depois, obviamente, eu vou aproveitar dos frutos, vou estar vendo meus colegas assumindo esse trabalho político, os funcionários estarem alegres, né? Eu vou me sentir feliz e vou para a aposentadoria. Não do sindicato, né? No sentido político, vou ser militante até quando passar para outra esfera. Mas vou ler os livros que eu preciso ler, preciso assistir filmes, preciso viajar, preciso estar perto da minha família. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. João, agradecemos a tua presença, queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos vocês para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!